Câmara realiza sessão solene em homenagem aos 156 anos de Itajaí. Vereadores aprovam um projeto que corrige o número de coordenadores do programa de controle da dengue. Município disponibiliza consulta pela internet de cardápio servido nas escolas. 13 de junho de 2016. O Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. A Câmara de Vereadores realiza amanhã a sessão solene em homenagem aos 156 anos de emancipação político-administrativa de Itajaí. O evento vai ser no plenário Arno Kugner, a partir das 7 horas da noite, com a entrega de diploma aos 24 alunos da Combeme, selecionados no concurso de redação para representar prefeito, vice-prefeita, juíza e vereadores por um dia. A sessão solene vai ter o lançamento da cartilha educativa em formato de história em quadrinhos, destinada a alunos a partir do ensino fundamental. O material tem informações sobre o sistema político, em especial sobre o legislativo, de forma lúdica e atrativa. Agora, os pais podem acessar a internet para saber os alimentos servidos aos filhos nas escolas e creches de Itajaí. O cardápio online foi lançado na quinta-feira, dentro da programação de aniversário de 156 anos do município. Ao acessar o site da Secretaria de Educação de Itajaí e clicar no banner Cardápio Online, os familiares de alunos da Rede Municipal de Ensino têm acesso ao cardápio servido nas escolas e creches do município. Separados por faixa etária, que vai do berçário à educação de jovens e adultos, os cardápios mostram dia a dia os alimentos fornecidos nos lanches, almoços e jantares. A cada mês, o cardápio muda. Na cerimônia de lançamento do site, a diretora de assistência ao educando destacou que a alimentação escolar passou por recente modificação para oferecer ainda mais qualidade nutricional aos alunos. A ideia primeiro surgiu de uma reformulação que nós fizemos nos cardápios por conta dos índices lançados recentemente pelo IBGE, do percentual de crianças abaixo de 5 anos com obesidade. Então, esse índice aumentou de 10% para 30%. Então, nós fizemos uma revolução no cardápio, incluindo produtos e ingredientes mais saudáveis e com o intuito de tornar transparente o que as crianças comem todos os dias, né? Porque tem crianças que ficam lá 12 horas na escola e o que elas comem durante esse período que passam lá, nós tivemos a ideia de lançar então online para que os pais pudessem acompanhar de casa, porque os pequenininhos têm agenda, o cardápio vai colado, mas os maiores já não têm, né? E também é um volume de papel e coisa, e assim é uma coisa prática, todos podem acessar. Já o prefeito enfatizou que o cardápio online é também uma forma de fazer com que os pais saibam o que o filho consome e participem mais da vida escolar. Itajaí inovando, né? O cardápio online vai proporcionar aos pais dos alunos da rede acompanharem de casa quais os alimentos que eles estão consumindo naquele momento lá na unidade escolar. Isso dá uma segurança, eu diria, alimentar aos alunos e principalmente os pais terem conhecimento do que o seu filho se alimentou. Professores e autoridades prestigiaram o lançamento, que faz parte do calendário de aniversário de Itajaí, comemorado no dia 15 de junho. Isso é um momento importante, nos 156 anos de aniversário, o maior presente que tem para a família é isso aí, online, realmente receber o seu cardápio, a sua cartilha, realmente, para o pai ter conhecimento dessa área, principalmente com clara elaboração do nutricionista. Eu tenho um projeto de lei na Câmara de Vereadores, que eu acho no cardápio escolar tinha que cair o peixe também. Quando se fala em educação, tem que se buscar meios e condições cada vez mais claras, mais eficientes, para que o pai, em casa, ele possa acompanhar o que o seu filho, qual é a alimentação do seu filho.
Quando ouve-se lá fora, só foi bolacha, só foi isso, foi aquilo. Então isso é uma ferramenta importantíssima. Na ocasião, também houve uma palestra sobre a importância da alimentação saudável nas escolas, para a redução dos casos de obesidade infantil e para a formação de adultos com bons hábitos alimentares. É essencial esse cuidado no ambiente escolar, porque é o tempo que a criança está ali para aprender, né? Então, os professores estimulando, dando o próprio exemplo de os próprios professores consumindo alimentos saudáveis, né, fazendo brincadeiras, estimular, apresentar os alimentos de uma maneira diferente, né? Existem várias opções de você fazer, transformar o prato mais colorido, cortar as frutas de uma maneira diferente, inventar que ali tem animaizinhos, transformar mesmo, puxar a parte lúdica, né? É difícil realmente competir com a indústria que tem a propaganda tão exacerbada, né, e tão focada na alimentação infantil, mas a gente tem como reverter isso e o ambiente escolar é essencial nessa questão. Atualmente, são servidas mais de 40 mil refeições diárias na rede municipal de ensino de Itajaí. Na mesma cerimônia que lançou o cardápio online da Secretaria de Educação, foi apresentado o Manual de Segurança e Proteção do Escolar Itajaiense. Elaborado pela Secretaria de Saúde em formato de livro de bolso, o manual vai ser distribuído para professores e atendentes em unidades de ensino fundamental e educação infantil. O médico pediatra Márcio Fossari organizou um material com informações para garantir a segurança e a proteção dos alunos. A gente, na verdade, vai estar entregando os manuais para os professores de sala e os auxiliares de sala, né? Os pais talvez tenham menos contato com ele e a ideia foi um apoio para as ocorrências mais frequentes assim, da escola, que podem traumatizar a criança, na questão principalmente física também, além do cuidado emocional. A gente falou um pouco sobre música, falou sobre horário do sono, falou sobre fratura dental, falou sobre quedas, convulsões, e a ideia é que ele tenha realmente um tamanho de manual, ele é pequenininho, cabe no bolso, e seja para uma leitura fácil. Então, bateu a cabeça, o que a professora pode auxiliar no cuidado da criança, até que chegue realmente, se for necessário, um atendimento mais adequado. Então, no caso, é um manual simples para, por exemplo, digamos que a criança sofreu uma pequena queda, a professora saber o que fazer naquele momento. Isso mesmo, para a gente ter a tranquilidade de apoiar a criança, né, que precisa ser vista e cuidada, né, que passa tanto tempo na escola, e a gente tentou simplificar, apesar de saber que vem de uma gama de conhecimentos, de um compartilhamento de cuidados, né, mas tentar simplificar algo que pode ser simples, mas muito necessário. O senhor citou música. Em que momento a música ela é boa em sala de aula e principalmente para as creches? Certo. A música ela é num tom certo, né? E uma música tranquila vai auxiliar as crianças a ficarem mais tranquilas, né? Principalmente na alimentação, uma música mais calma também nos remete à alimentação mais saudável, né? E a gente acredita que uma leitura de todo o manual vai trazer muitas informações. A distribuição de 2.000 exemplares do Manual de Segurança e Proteção do Escolar Itajaiense já começou nas escolas e creches do município. E veja em instantes. Vereadores aprovam um projeto que corrige o número de coordenadores do Programa de Controle da Dengue. É depois do intervalo, aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara. E foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A
Câmara de Vereadores aprovou na última semana o projeto de lei complementar 12 de 2016, de autoria do Executivo Municipal. O PLC altera a redação da Lei Complementar 297 de 2016, corrigindo um equívoco que diminuiu de 4 para 3, ao invés de aumentar para 7 o número de funções gratificadas de coordenador do Programa de Controle da Dengue. O PLC foi aprovado com 12 votos favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções. De autoria do vereador Márcio José Gonçalves, do PSDB, foi aprovado na última semana o requerimento 184, com 19 votos favoráveis. O parlamentar pergunta ao prefeito a respeito da Praça Doutor Celso Pereira da Silva e vias públicas em Vino Carlos Truppel, Tiradentes, Presidente Costa e Silva e Castelo Branco, na localidade da Murta. O motivo é que a população está preocupada. Essa praça, essa região ali tem um valor histórico importante para Itajaí, uma praça muito antiga. E há uma preocupação da comunidade com o que de fato vai acontecer. Se o poder público vai indenizar e vai passar essa praça ao empreendedor, e as pessoas ali circunvizinhas, elas estão preocupadas se o empreendedor vai acabar indenizando também, comprando essas casas, porque as pessoas se preocupam se vão investir, se não vão investir, e até a beleza da praça, o valor histórico, sentimental e o que o município podia aproveitar de toda aquela região. A Câmara também aprovou o requerimento 183, de autoria do vereador Fernando Pegorini, do PP, com 18 votos favoráveis na 33ª sessão. Ele pergunta ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao prefeito se é viável a criação de um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, SEJUSC, na vara da Fazenda Pública da comarca de Itajaí. Inicialmente já teve um requerimento parecido numa outra oportunidade em que aprovamos nesta casa, que é o SEJUSC. Solicitamos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina um SEJUSC em matéria civil. É uma coisa já que abrange diversas áreas dentro da área civil, e seria um convênio com a Universidade do Vale do Itajaí. O Tribunal de Justiça já deu uma resposta positiva aqui para esta casa e tivemos uma reunião com o reitor Mário César dos Santos semana passada para que a gente possa começar a tratar sobre um possível convênio entre a Universidade do Vale do Itajaí e o Tribunal de Justiça. E surgiu há 2 semanas um convênio, o Fórum da Capital, do Tribunal de Justiça, com o Poder Executivo lá da capital, a Prefeitura de Florianópolis, no sentido de poder criar um SEJUSC, um Centro de Solução de Conflitos e Mediação entre a Prefeitura e o próprio Tribunal, para que pudesse trabalhar essa matéria fazendária, ou seja, as execuções fiscais, que ficam tramitando aí, afogando o nosso Poder Judiciário. Então, trouxe isso para o município de Itajaí para que a gente possa discutir, para a gente poder trabalhar a melhor arrecadação. É um momento que a gente sofre aqui dentro do município, com a arrecadação do nosso município. A gente pode estar contribuindo com a Prefeitura de Itajaí e também dando a possibilidade para que o contribuinte ele possa ali já dentro de uma audiência não judicial, ele já possa estar fazendo o seu parcelamento, podendo conversar sem ser judicializado essa demanda e poder resolver esse problema, seria bom para o contribuinte e para o município de Itajaí. Aos 84 anos, o radialista Marinho Lopes Stringari recebeu da Câmara de Vereadores uma moção de reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento da radiodifusão em Itajaí. Na década de 60, ele alertou pelo rádio a população sobre um incêndio de grandes proporções no cais e que por pouco não atingiu a cidade. Durante a 27ª sessão de 2016, os vereadores de Itajaí prestaram homenagem a Marinho Lopes Stringari.
Nascido em 1932, fez seu nome no radialismo esportivo, atuando na Rádio Clube de Itajaí e de Blumenau, além de montar a Rádio Costeira em Itajaí na década de 1970. Ao propor a moção de reconhecimento, o vereador Calinho Mecânico falou sobre a trajetória de Marinho Stringari em prol do rádio em Itajaí desde os anos de 1950. Naquela época, entrevistou o melhor jogador de futebol de todos os tempos, do mundo todo, o Pelé. E foi assim entrevistado com o Pelé e foi aqui no Clube Náutico Almirante Barroso, Tonho, entrevistar o maior goleiro de futebol de todos os tempos, Gilmar, entendeu? Bellini também. Então foi um homem assim, que tem um lastro assim. Mas o que mais me surpreendeu foi na década de 65, quando eu tinha precisamente 8 anos de idade, e a maior catástrofe que já deu dentro desta cidade, eu que nasci, estou com 62 anos no bairro São João, quando pegou fogo naquele navio lá no Odílio Garcia, que a cidade ficou em chama. Mas ele tinha, ele, Silvio Curti, Dario que está presente, Passarinho, Vieirinha, olha a história. Outros vereadores lembraram as demais atuações sociais de Marinho Stringari. Um grande professor, um grande amigo, um grande parceiro quando se fala em pesca no Brasil, né? O nome do seu Marinho é um nome sempre muito bem lembrado através da SUDEP, de tudo que fez e faz pela nossa comunidade em geral. E continua fazendo, porque o seu Marinho Lopes Stringari é uma pessoa com respeito e o respaldo nacional nesse setor. A história do cidadão itajaiense que teve um papel fundamental desde lá do Parque Náutico Odílio Garcia. O vereador Calinho foi muito bem lembrado quando aquele navio de gás explodiu e pegou fogo. A história dele dentro do futebol, das entrevistas, né, Dario, que a gente hoje se orgulha de votar uma moção a uma pessoa que contribuiu através da sua palavra, da sua mensagem, aos filhos, aos familiares. A história, na questão de enchente, na questão de informação das eleições, que era na época tudo divulgado voto a voto. É sempre bom a gente poder lembrar, honrar e dignificar o trabalho que pessoas do seu gabarito, né, pessoas honradas e que muito fizeram pela cidade, seja através da própria vida e do próprio exemplo que deu, como principalmente a sua voz levou muita informação, muito conhecimento para todas as pessoas e todos os cidadãos de Itajaí e de outras cidades, mas onde as ondas do rádio levam. Atualmente, com a saúde debilitada, Marinho Stringari não usou a tribuna, sendo representado pelo filho, que mostrou parte do documentário O Dia que o Rádio Foi Maior que o Fogo. O vídeo registra a importância de Marinho Stringari, que ao informar em tempo real sobre um incêndio em 1965, ajudou a alertar a população. Eu observei realmente que era o navio da Petrobras Norte que estava efetuando descarga. Aí retornei na promenade que fiz o primeiro flash de reportagem, alertando a população que se tratava disso e daquilo. Na realidade, eu dei sorte de passar na área na hora, no local. E depois, então, foi chegando outros elementos de imprensa que passaram também a fazer parte da divulgação do acontecimento. Né? E como nenhum técnico se apresentou, uma autoridade técnica se apresentou para dar maiores explicações, ele está contando, o que está narrando exatamente o que ele está vendo. E o que ele está vendo? Está vendo um incêndio de enormes proporções, ele está vendo na frente desse incêndio tanques cheios de gás, ele está vendo um pouco mais à esquerda tanques cheios de combustível. Mas não poderíamos deixar de ver o perigo sem alertar a população que seria muito bom eles deixarem o celular com calma, com todo o cuidado necessário. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Para você, uma excelente noite e até amanhã.